Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Por estes dias assistimos ao final daquela que era uma das mais bonitas histórias de amor do futebol moderno. Cristiano Ronaldo fechou com estrondo a porta de saída do Manchester United. Resta saber que futuro para o craque português e que fatura terá que pagar para ter o passe na mão. Juntam-se a nós Luís Cassiano Neves, é sócio fundador da 14 Sports Law, e Francisco Empis, consultor de comunicação. Juntam-se ao Nuno Vinha e ao Jorge Faria de Sousa, que vieram da primeira parte, para então debater aquele que é o assunto do momento. Começo precisamente pelo Luís Cassiano Neves. Luís, mais uma vez, muito obrigado, é um regresso ao jogo económico, para comentarmos aqui um pouco os contornos daquilo que é... enfim, não deixa de ser um negócio. Temos, por um lado, o jogador que mais ganha nesta equipa do Manchester United, 30,6 milhões de euros de ordenado anual, e por um lado temos um Manchester United que, de facto, provavelmente precisa de libertar a folha salarial, mas seguramente não era desta forma que pretendia fazer este ajuste. Luís. Boa tarde, José Carlos, boa tarde a todos os que nos escutam e nos veem. Muito obrigado pelo convite, é um gosto sempre estar aqui convosco. Obrigado. Não era desta forma, é evidente. E, aliás, há alguns comentadores, o Rio Ferdinand, o Jamie Carragher, alguns dos comentadores do futebol inglês habituais, têm notado que esta foi como que uma manobra decisiva do Ronaldo para, de facto, escancarar esta porta de saída e para forçar a saída. Aquilo que do ponto de vista jurídico se pode dizer é que, se não fosse o Ronaldo, se calhar o clube estaria a pensar neste momento muito seriamente nas vias legais, não é? Nas soluções legais para colocar um ponto final na relação laboral. Nós não temos os detalhes, portanto não sabemos, enfim, as faltas justificadas, não justificadas, mas daquilo que vamos conhecendo, e também não sabemos os detalhes contratuais, não sabemos se aplica o regulamento FIFA, se aplica a lei inglesa, mas independentemente dessas minudências mais jurídicas, aquilo que se pode dizer é que Ronaldo tem feito o possível e o impossível para tornar insustentável a relação laboral, não é? É claramente uma estratégia, mas Ronaldo também tem consciência que, se por um lado se coloca numa posição que em abstrato juridicamente poderia ser uma posição complicada e uma posição que pudesse em última análise até justificar uma rescisão com justa causa por parte do clube, Ronaldo sabe que é ainda CR7, que tem um valor enquanto asset, enquanto bem transacionável muito significativo, tem também um goodwill desportivo e comunicacional associado muito importante, e portanto eu penso que é com essa segurança que ele também sabe que o Manchester United se vê, entre aspas, forçado a encontrar uma solução negocial e não jurídica para a sua saída, e é por isso que nos parece que, enfim, como tantos e tantos observadores identificaram, esta terá sido uma jogada final, um checkmate de Cristiano Ronaldo para forçar a sua saída e ir, e no fundo, conjuntamente com a sua equipa de suporte, encontrar soluções, lá está, que não jurídicas, mas sim negociais para o seu próximo passo. Mas, Luís, não seria mais digno que Cristiano Ronaldo tratasse destes temas que levou a esta entrevista de uma forma um bocadinho mais privada, mais particular, expondo o seu ponto de vista? Ou acha que, de certa forma, essa via do diálogo ficou esgotada e que esta era a única solução para encontrar aqui uma saída para esta situação? Luís, antes de responder, deixa-me só dizer uma coisa, posso só interromper aqui uma coisa? Há bocadinho estava a dizer que o Ronaldo tem goodwill em termos desportivos e comunicacionais, é verdade, mas também tem legacy, para usar a mesma tipo de expressão. Tem uma legacy, ou seja, tem um conjunto todo de situações anteriores no Real Madrid, na Juventus e noutros locais e noutras circunstâncias, é verdade, e num outro momento de forma e com uma outra performance associada, que também vão estar em causa agora. Era só isso que eu precisava também de introduzir na pergunta, desculpe. Tens toda a razão, Nuno, e é um excelente ponto. José Carlos, é evidente que há alternativas, e aliás o mundo inteiro tem-se sentido um tanto ou quanto chocado com esta posição que o Ronaldo e a sua equipa têm assumido. A mim o que me parece é que há duas ou três coisas que nós sabemos sobre Ronaldo. Uma delas é que Ronaldo é tudo menos tolo. E Ronaldo, até pela equipa que o rodeia, quando toma esta decisão, seguramente não o faz sem ter considerado o preço que teria de pagar por ela. E, portanto, também me parece que, do ponto de vista daquilo que foi o processo de decisão do Ronaldo para chegar a este ponto, ele terá ponderado bem os prós e os contras,
juntamente com a sua equipa, e porventura aquilo que sucede é que, se calhar fruto de uma gestão, em termos de escolhas, daquilo que tem sido as últimas escolhas, a carreira terá ido enveredado por um caminho que se calhar não é aquele que neste momento mais lhe agrada. É evidente que ele tem o contrato dele é significativo em termos de números para o clube, mas para ele também, e portanto há muitas responsabilidades de ambas as partes, e portanto eu penso que ele não deve ter sentido da parte do Manchester United a receptividade que pretendia. Não estou a dizer o que é que está certo ou o que está errado. Ele seguramente não recebeu da parte do Manchester United os sinais e a abertura que ele queria. E considerou que era esta a única forma de conseguir rapidamente arranjar uma alternativa. É evidente que é radical, mas também devo dizer uma coisa, José Carlos. Há poucos jogadores no mundo que podem ter esta estratégia. A maioria dos outros jogadores teria um final bastante diferente daquele que eu acho que vai acabar por haver para o Cristiano Ronaldo. Se me perguntas se pessoalmente eu consideraria que haveria outras formas de fazer, com certeza que nós em casa, não estando a protagonizar a carreira do próprio Cristiano, é evidente que nós todos temos o benefício e o luxo de dizer que poderíamos ter sido, enfim, mais corretos ou mais éticos, mas enfim, nós não sabemos o que é que se passa realmente no contexto negocial. E essa é a deixa perfeita para introduzir o Francisco Empis nesta conversa. O Francisco é um velho conhecido também da equipa do Jogo Económico, que produz este Jogo Económico e está por trás muitas vezes daquilo que são os processos de decisão. Hoje está aqui connosco e é muito bem-vindo. Francisco, muito obrigado. Para falar um bocadinho daquilo que é o processo de comunicação. Salta um bocadinho à vista, e o Luís já falou um bocadinho disso na sua intervenção, que toda esta intervenção terá sido equacionada com a equipa de Cristiano Ronaldo, com a equipa que está por trás daquilo que são as decisões mais mediáticas do jogador português. Considera que há aqui algum tipo de desvio relativamente àquilo que era a forma de comunicar de Cristiano Ronaldo? Ou seja, Cristiano Ronaldo está a ser devidamente aconselhado em termos comunicacionais para agir desta forma como agiu? Antes de mais, obrigado pelo convite e, como disse, é um gosto finalmente estar aqui do lado da frente das câmaras. Em relação à sua pergunta, há aqui um ponto prévio que é importante referir, que é esta entrevista do Cristiano e a sua atitude foi um bocado igual àquilo que ele tem sido ao longo da sua carreira, tem sido sempre muito frontal, não se tem escondido a responder a perguntas mais controversas, e isso vimos ao longo de vários temas, várias questões que o enfrentaram ao longo da carreira. Portanto, em relação a isso, acho que não foge àquilo que tem sido o Cristiano Ronaldo. Se foi bem assessorado ou não, eu creio que o Cristiano também já está numa fase em que, obviamente, que escuta essas opiniões, mas é uma pessoa também já com a experiência e com a tarimba que tem, é uma pessoa que também já tem o seu processo de decisão interno, digamos, também já muito bem afinado. Portanto, por muito assessorado que possa estar ou não, se realmente há ali alguns temas do foro pessoal que foram questão aqui na sua relação com o Manchester e sobretudo durante o verão, eu creio que também tem muito da sua própria decisão e da sua própria vontade nesta entrevista. Nuno, vou começar por ti, relativamente àquilo que é esta entrevista e aquilo que são os episódios que seguem. Na tua opinião, que mensagem é que Cristiano Ronaldo passa para o próximo clube? Se é que vai haver próximo clube, também se especula sobre uma possível... sobre será o fim da carreira, não? Cristiano Ronaldo, exatamente. Mas que mensagem é que Cristiano Ronaldo passa em todo este processo de comunicação e até tudo aquilo que aconteceu, toda a forma como foi evoluindo a relação de Cristiano Ronaldo com o Manchester United desta temporada? Que mensagem é que Cristiano Ronaldo passa a um clube que eventualmente estivesse interessado em reforçar a sua linha atacante com Cristiano Ronaldo? Bom, em primeiro lugar, obrigado aos nossos convidados, boa tarde mais uma vez. Eu não sei qual é que é a vossa opinião em relação a esta entrevista, mas eu fiquei um bocadinho confuso. E fiquei um bocado confuso porque há ali várias mensagens metidas dentro de 1h30. Eu sei que é uma conversa longa, mas há ali várias mensagens, todas direcionadas no mesmo sentido, mas que são todas muito diferentes. O Manchester United não evoluiu tecnologicamente, não evoluiu em termos de processo, não evoluiu em termos de metodologia de treino, nem de clube, etc. Linha 1.
2, não tinha treinador, não tinha antes, não tinha agora, não tenho respeito pelo treinador, portanto, obviamente, são pessoas que eu considero fracas, é uma segunda linha. Não respeitaram a minha vontade enquanto pai e enquanto homem que quis acompanhar a sua família e a filha que estava doente, etc., não acreditaram em mim. 4, esta é a terceira. 4, os Glazers só estão interessados em dinheiro, estão a pensar em marketing e não estão a pensar em termos desportivos. Francamente, no meu entender, estou a ver isto como cidadão absolutamente comum. Se não fosse aquela antecipação dos clipes nos dias segunda, terça e quarta e segunda e terça-feira, se fosse tudo divulgado ao mesmo tempo, teria sido uma grande confusão de mensagens que ali estava. Isto é o meu ponto. Mas a primeira que saiu, curiosamente, foi a questão de que os treinadores não prestavam. De que os treinadores, o Ralf Rangnick, que não era treinador, ninguém o conhecia de lado nenhum. Eu recordo que não, obviamente o homem é treinador, ele até é selecionador da Áustria, tem alguns créditos firmados, pode não ser o treinador mais conhecido do mundo, e este é que é o ponto que entra na tua pergunta, que é, quem é que está na lista dos treinadores do Cristiano Ronaldo? E isso é um ponto que pode passar pela cabeça de um clube que esteja eventualmente interessado em contar com um homem, com um jogador que é um portento desportivo. Ele ainda é, aos 37 anos, um excelente jogador, capaz de fazer a diferença em muitos campeonatos e em muitas equipas. Mas é pelo menos forçoso pensar na hipótese que o treinador que vai lidar com ele vai pensar assim, mas eu estou na lista dos dos homens que ele considera treinadores, ou eu ainda não tenho currículo suficiente para, ou o que é que eu tenho de fazer para que este jogador avançado português me considere um treinador conveniente, como deve ser e adequado. E o que é que impede esta pessoa, no caso disto, de eu não corresponder às expectativas dele, não o querer jogar daquela maneira, ou não querer que ele interaja com este jogador ou com aquele, ou que ele faça determinadas posições em campo que ele não quer fazer? O que é que me vai acontecer publicamente numa entrevista de 1h30 ao Piers Morgan ou outro qualquer? E, portanto, eu acho que isto é um ponto, pelo menos, de dúvida, pode assolar algumas equipas. É claro que há outras que dirão, não, eu sou capaz de lidar com este homem como lidei com outros jogadores igualmente complicados, porque, quer dizer, jogadores de alto nível que não tenham um ego muito maior do que aquilo que é o comum dos cidadãos, então, quer dizer, então também eles precisam, naquele ar tão rarefeito lá em cima, precisam dessa camada de autoestima extra para poderem, às vezes, executar o que fazem sob grande pressão. Portanto, os treinadores também têm esta mentalidade e sabem como lidar com estas pessoas. Portanto, eu acho que alguns sim, outros vão ter a dúvida sobre se o conseguem controlar e se conseguem fazer dele aquilo que querem. Jorge, compreende-se esta entrevista, tendo em conta que ainda falta meia época para que Cristiano Ronaldo cumpra aquilo que resta do contrato com o United, e tendo em conta também aquilo que é um ambiente de preparação de uma seleção como é a portuguesa, podia ser outra seleção qualquer, para um Mundial onde se exige aqui alguma serenidade, alguma calma e se Cristiano Ronaldo, desta forma, com esta entrevista, arranjou mais um motivo para ter um holofote fortíssimo em cima dele. Bem, boa tarde, cumprimentar o Francisco e o Luís. Obviamente, e antes de mais uma nota prévia, estamos a falar do melhor futebolista de sempre da história do futebol português, e na minha opinião, porque isto é muito subjetivo, e na minha opinião do segundo maior de sempre, a seguir a Diego Armando Maradona. Obviamente que o timing é muito discutível, sendo que esta entrevista já tinha sido gravada há algum tempo, e portanto isto já tinha vindo a ser preparado. E o que me deixa, obviamente, a questão que o Nuno levantava aqui, e mesmo olhando para toda a novela que sucedeu desde o verão, por exemplo, esta semana há um alegado interesse, há uma alegada reunião entre os responsáveis do Bayern de Munique, a equipa do Cristiano e até os responsáveis ingleses, e eu tenho muitas dúvidas que isso aconteça, porque o próprio Oliver Kahn já tinha vindo negar no final do verão. E eu acho que o que aconteceu no verão foi um choque de realidade para o Cristiano. Foi perceber que já não tem provavelmente o mercado que tinha. Independentemente de me fazer muita confusão como é que Erik ten Hag, que era um treinador, na minha opinião, que até se podia ajustar ao projeto do United, na medida em que fez um grande trabalho no Ajax, reconstruiu 3 vezes a equipa, levou o Ajax a títulos consecutivos, levou o Ajax a uma meia-final da Liga dos Campeões, se bem nos recordarmos, e também a uma final da Liga Europa. A verdade é que
não percebo como é que trata Cristiano Ronaldo desta forma, do ponto de vista de gestão de balneário, quando o Cristiano, na última temporada, fez 25 golos, foi considerado o melhor jogador do United por parte dos adeptos dos Reds, e portanto faz muita confusão nesse aspecto. Agora, obviamente que Cristiano hoje, ao dia de hoje, independentemente de questões jurídicas que se possam vir a levantar como consequência desta entrevista, Cristiano Ronaldo ao dia de hoje é jogador do Manchester United. Agora, resta perceber em que medida é que algum clube, primeiro algum clube com um treinador e um clube com a dimensão suficiente para receber Cristiano Ronaldo. Porque a grande questão é essa, porque mesmo outro dos clubes que foi especulado na altura foi o Nápoles, e eu muitas vezes tenho dito isso. Olhamos para a política desportiva do Nápoles e não me parece que uma contratação de um jogador como Cristiano se encaixasse, porque o Nápoles viu sair duas das principais figuras nos últimos 15 anos da equipa do sul de Itália, que foram Mertens, o internacional belga, e o Insigne, e portanto não percebo como é que encaixaria para deixarem sair duas das principais figuras do Nápoles, entre as quais o capitão de equipa, para depois ir recrutar um ponta de lança, obviamente extraordinário, volto a dizer, o melhor futebolista de sempre da história do futebol português, mas ainda assim com 37 anos. E, portanto, parece-me que não será fácil para a equipa liderada por Jorge Mendes, acredito eu, encontrar um clube para o futuro do Cristiano. E acho que se pode começar a colocar em causa uma eventual despedida até no âmbito do Campeonato do Mundo, não sei. Mas também acredito que quem venha dar esta entrevista não é com o intuito de terminar a carreira no Mundial. E, portanto, há muitas dúvidas em torno de toda esta novela. Acredito que o balneário da seleção vai estar imune a isto. Agora, obviamente que o timing é muito discutível, até porque o mercado só vai abrir dia 1 de janeiro, e estamos ainda a meados de novembro, e como tal, estamos a falar de uma novela que irá durar pelo menos mais um mês e meio. Estamos já mesmo no final desta segunda parte do jogo económico. Francisco, eu ia pedir uma resposta muito rápida a uma situação que aconteceu por estes dias. Foi um aumento do número de seguidores de Cristiano Ronaldo no Instagram. Isto mostra que há aqui algum voyeurismo, ou Cristiano Ronaldo está a ganhar ainda mais tração nas redes sociais? Era isso mesmo que eu queria dizer, e realmente isso prova um pouco que, como creio que o Nuno disse, o Ronaldo tem legacy, mas também já se provou que consegue ultrapassar ou conseguiu ultrapassar casos bem mais graves do que este, como o caso da Catherine Mayorga ou do fisco espanhol, conseguiu ultrapassá-los e com a sua imagem mais ou menos intacta e ainda a fortalecer. E eu creio que essa notícia, que foi meio milhão em 2 dias, creio eu, no seu Instagram, prova um pouco isso. E entroncando aqui no que o Jorge disse, o Cristiano, hoje em dia, para o seu próximo clube, valerá não só pela parte esportiva, como também pela parte de imagem, não é? E, portanto, acho que esse pequeno indicador pode ser visto como uma prova de que o fator marca e o peso da marca Cristiano não sai beliscado. Não deixa de ser, creio eu, um erro a forma como fez, até porque não nos podemos esquecer que os adeptos em geral são dos clubes, mas depois olhando para o Cristiano e outros jogadores que estão num patamar semelhante, para mim ele está num patamar só dele, mas em patamares semelhantes, que são ídolos e que realmente extravasam a dimensão de clubes, de seleções, etc., por terem um seguimento mundial quase, ou em muitos casos maior do que as equipas que representam. Mas, Francisco, só deixando uma pequena provocação, eu acho que com todos estes episódios, desde o início da temporada, tenha ele razão ou não, ou tenha a Denag razão, ou tenha o clube, isso por acaso não é relevante. Eu acho que, de certa forma, aquela imagem de ultra profissional que todos nós tínhamos, todos os adeptos do futebol mundial tinham do Cristiano, acaba por cair um pouco por terra. E essa é a minha grande questão no meio disto tudo, relativamente à imagem dele. E mesmo para fechar, Luís Cassiano Neves, conhece muito bem o mercado de transferências, a Fortune Sports Law está muito presente naquilo que é o mercado de transferências. Dentro de todo destes perfis que que foram estabelecidos aqui nestes 20 minutos de conversa, como é que antevê o próximo passo desportivo de Cristiano Ronaldo? Fazendo puramente futurologia, eu diria que se Ronaldo tiver um Mundial avassalador
e não custa, não é impossível pensar que Ronaldo possa ser o melhor marcador e surgir como a grande figura do Mundial. Penso que a Europa, e a Europa que o Ronaldo quer, a Europa que disputa títulos ao mais alto nível, poderá continuar aberta, porventura não num Bayern, mas, enfim, poderá haver um espaço estrategicamente encontrado para Ronaldo, para um Ronaldo que sai muito forte do Mundial. Se o Mundial não correr de feição ao Ronaldo e Portugal não progredir até às fases mais decisivas, penso que o Ronaldo terá, de facto, que pensar se quer colocar um ponto final à sua carreira. Eu, por acaso, o Nuno fez referência a isso, eu não tinha conhecimento, por acaso. Ou então surgem aqueles mercados que já mostraram interesse. O Ronaldo já teve propostas do Médio Oriente muito significativas, propostas que quebrariam recordes mundiais, e porventura, porque não um mercado dos Estados Unidos que está a crescer em termos de capacidade de contratos e de remunerações oferecidas, e que oferecem a Ronaldo uma coisa que é um pouco o glamour de algumas das cidades. Uma Nova Iorque, uma Los Angeles, podem ser sítios ideais para Ronaldo acabar ou terminar como jogador e começar uma nova vida como superestrela em termos de conteúdos ao nível mundial. Não é? Portanto, os Estados Unidos também parece, quer os Estados Unidos, quer Médio Oriente, pela capacidade financeira, parecem-me destinos prováveis se a Europa não estiver aberta. Muito bem, são caminhos possíveis para o futuro de Cristiano Ronaldo. Francisco Empis e Luís Cassiano Neves, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos já a seguir com a terceira parte do Jogo Económico e as escolhas dos nossos comentadores.